Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com uma transmissão AT2612F com Crawler Gears. E nós queremos te mostrar como remover o seletor de mudanças dessa transmissão, que é onde fica a parte tanto da unidade de controle como o bloco de eletroválvulas e também os garfos. Então, se você quer aprender como remover o seletor da transmissão, eu convido você a estar conosco até o final desse vídeo, porque com toda certeza vai te auxiliar bastante no seu dia a dia. Olha só, o primeiro passo, você vai precisar colocar o sistema elétrico do veículo em modo serviço. Após ter colocado o sistema elétrico do veículo em modo serviço, você vai remover o conector de alimentação da unidade de controle. Então nós estamos aqui com uma transmissão fora do veículo e toda a demonstração ela será baseada com uma transmissão fora. Porém, o fato de você estar com ela no veículo, o que vai mudar simplesmente é o fato de você colocar em modo serviço. Se você quer saber como colocar em modo serviço, entra no nosso canal do Instagram, que lá nós temos o procedimento completo, tanto como colocar o alarme em modo serviço, o sistema elétrico em modo serviço e também o sistema de freios. Bom, após ter colocado o veículo em modo serviço, você vai precisar remover os parafusos de fixação da unidade de controle e em seguida você também vai precisar remover o conector da PWM. Então eu já removi fora o conector da PWM, que é o bloco de acionamento das válvulas de controle de embreagem. Você vai precisar também utilizar uma ferramenta, um L ou até mesmo um cabo de força, uma ferramenta com soquete 15. Lembrando, nessa etapa é muito importante você não utilizar ferramentas pneumáticas nem ferramentas elétricas para quebrar o torque do parafuso. Sugiro que você utilize ferramentas manuais mesmo, só para quebrar o torque. Tudo isso para evitar que venha a ser danificado o fio de rosca da carcaça básica até então da caixa de mudanças. Então, utilizando a ferramenta 15, aqui eu já deixei o torque já pré-removido. Tudo isso aí para poder deixar o vídeo um pouco mais rápido, tá? Mas nós estamos simulando como se fosse na prática. Então, todos os parafusos vão ser removidos. Logo após ter removido todos os parafusos de fixação da unidade de controle, como vocês podem observar, essa transmissão ela tem crawler, então essa carcaça de mudança de embreagem normalmente ela vem fixada na carcaça básica, porém essa transmissão tem um complemento onde fica ali posicionadas as duas engrenagens responsáveis por fazer o acionamento de crawler. Então nessa hora aqui é muito importante que você observe um detalhe, ó. Existem dois flats aqui que vão internamente dentro da unidade de controle, que é muito importante na hora de você remover sempre, tá? Não remova ela na posição reta. Sempre pega a parte traseira da unidade de controle e mova essa parte para a dianteira, fazendo esse movimento. Quando você fizer esse movimento, você vai conseguir remover os dois flats. Esse aqui é responsável por fazer as ligações de todos os sensores internos dentro da transmissão e esse segundo flat é responsável por fazer todo o acionamento das eletroválvulas responsáveis por fazer a troca das marchas dessa transmissão. Então, remover os dois flats com muito cuidado para evitar que eles venham a ser danificados. Agora você pode remover a unidade de controle eletrônica da transmissão. Após ter removido a unidade de controle eletrônica da transmissão, você vai precisar remover o corpo de acionamento das eletroválvulas. Então, você vai precisar removê-los. Após remover os três parafusos de fixação do corpo de acionamento das eletroválvulas, essas eletroválvulas são as eletroválvulas responsáveis por enviar os comandos até então pneumático para fazer o deslocamento mecânico dos garfos. Removendo os três parafusos de fixação, agora nós vamos precisar remover os três parafusinhos aqui que fixam o chicote. Então a gente vai removê-los aqui também. O nosso aqui, por se tratar de uma transmissão do treinamento, tá? Que é uma transmissão que a gente usa bastante, já tivemos aí mais de 15 treinamentos ministrados dela, então os parafusos estão um pouco danificados, tá? A gente pode ver que o fio de rosca deles ali estão danificados. Porém, se você utilizar uma chavinha torque ali para remover, você vai observar que você vai conseguir remover com grande facilidade. Então nós vamos remover a junta também. Logo após ter removido a junta,
nós vamos remover o bloco de acionamento das eletroválvulas. Então nós estamos removendo fora o bloco de acionamento. Após ter removido as eletroválvulas responsáveis pela mudança da transmissão, nós vamos precisar remover essa válvula. Essa válvula é a válvula responsável por fazer o acionamento de crawler. Então essa válvula ela é alimentada a partir da tomada junto à unidade de controle, junto com o fornecimento de energia. Então essa válvula alimentada, ela será responsável por fazer o acionamento da constante de crawler. Então nós teremos 4 parafusos de fixação dessa eletroválvula. Removendo esses 4 parafusos, nós vamos ter um tubo que faz a ligação dessa válvula diretamente ao cilindro responsável pela mudança. Após ter removido os 4 parafusos de fixação, nós vamos observar que terá 2 tubinhos, inclusive uma junta, está aqui a junta, e nós teremos esse tubinho. Esse tubinho ele é responsável por fazer a ligação entre a válvula e o cilindro responsável pela mudança. E aqui nós temos um sensor de posição de confirmação do acionamento dessa marcha. Todos esses sinais são controlados pela unidade de controle eletrônica da transmissão, tanto o sensor de posição quanto o acionamento. Se a gente observar, nós teremos esse tubinho encaixando junto ao cilindro responsável pela respectiva mudança. Então nós teremos 2 posições, olha só. Quando o ar ele vem através desse furinho, nós temos o acionamento da marcha de crawler. Quando nós temos o ar chegando por esse furinho, nós temos o desacionamento da crawler. Então esse furo é responsável por fazer o desacionamento de crawler e esse outro furo é responsável por fazer o acionamento de crawler. Então nosso primeiro passo, logo após ter removido a unidade de controle eletrônica da transmissão, bloco de eletroválvula, é colocar a crawler em neutro. Então nós vamos precisar de ar comprimido injetando nesse primeiro furinho, fazendo com que a transmissão venha a ser colocada a crawler em neutro, fazendo assim que seja possível a remoção do seletor. Então nós vamos injetar ar comprimido nesse furo. Esse furo é responsável por fazer o desacionamento de crawler e esse furo ele é responsável por fazer o engate de crawler. Então aqui eu engato o crawler. Se você tentar remover o seletor com a crawler estando engatada, pode ser que esse seletor ele não venha a sair por conta de um pino que existe que faz o travamento do seletor, fazendo com que seja acionado ou o split ou o crawler. Então é fundamental que a crawler esteja na posição neutra. Então injetando o ar nesse furo, agora nós vamos seguir ali injetando ar nos próximos furos para que a gente venha conseguir colocar essa transmissão em neutro 2 ou neutro 4. Como a gente pode observar, nós temos aqui do ladinho, e já deixei já pré-definidas as posições para ficar mais fácil. Então aqui nós temos a parte dianteira da transmissão e aqui nós temos a parte traseira da transmissão. Observando, esse furinho aqui ele é responsável por fazer o acionamento do freio do eixo intermediário. Então quando a unidade de controle injeta ar comprimido, através desse furo, nós teremos o acionamento do freio do eixo, permitindo assim a sincronização de marcha. Esse furo é responsável pelo engate de marcha ré. Então, freio do eixo intermediário e de cá nós temos o engate de marcha ré. Esse furinho é responsável por fazer o acionamento do split alto. Esse outro furinho é responsável por fazer o acionamento de segunda. Esse furinho é responsável por fazer o acionamento do redutor baixo. Esse furinho é responsável por fazer o acionamento do split baixo. Esse furinho é responsável por fazer o engate do grupo edutor alto. Esse furinho é responsável por fazer o acionamento de terceira. E esse furinho é responsável por fazer o acionamento de primeira. Até então, nós precisamos colocar essa transmissão em Ré 4. O primeiro passo para a gente colocar essa transmissão em Ré 4 é injetando o ar comprimido no split alto. Então, nesse furo, nós temos o acionamento do split alto e nesse furo nós temos o acionamento do split baixo. Então, injetando o ar nesse furo, aliás, esse aqui é redutor. Então, split baixo, injetando o ar nesse furo, nós temos o engate do split baixo. Injetando o ar nesse furo, nós temos o engate do split na posição alta. Então, injetamos o ar no split alto. Próximo passo agora. Então, quer dizer que o garfo ele está na posição traseira, fazendo com que seja possível ser removido o seletor. Próxima etapa. Nós vamos injetar o ar responsável por fazer o acionamento de ré. Então, mudança de ré, mudança de
primeira. Então, ré e primeira, eles compartilham o mesmo cilindro. Então, tanto a ré quanto primeira compartilham o mesmo cilindro. Então, o fato de você conseguir engatar ré significa que segunda e terceira está na posição neutra. Mas vamos imaginar que segunda e terceira não está na posição neutra. Então, vou injetar ar na primeira e vou injetar ar na ré. Quando eu tampo o furo da primeira e injeto ar na ré, eu faço com que o seletor venha ser colocado em neutro, permitindo assim o engate de terceira e permitindo assim o engate de segunda. Nesse caso, terceira e segunda não está movimentando. Então, novamente, aciono aqui posição primeira, injeto o furo na ré, permitindo acionamento de segunda e permitindo acionamento de terceira. Então, você só vai conseguir colocar a ré em movimentação com primeira se tiver em neutro segunda e terceira, ok? Então, nessa condição, para eu conseguir fazer o acionamento de ré, como a gente pode ver, não está acionando pelo fato de estar uma segunda ou uma terceira engatada. Então, é muito importante que o garfo de segunda e terceira esteja na posição neutra. Então, nós vamos injetar um ar comprimido no furo de terceira, obstruindo o ar de terceira, nós vamos injetar ali um comando na segunda, fazendo com que o garfo ele venha ficar neutro. A confirmação será o acionamento de marcha ré. Então, acionando ré, como a gente pode ver, acionou tanto primeira quanto ré. Então, agora, primeiro passo, split alto, segundo passo, marcha ré engatada. E vem o terceiro passo, grupo redutor alto. Grupo redutor baixo, grupo redutor alto. Injetando o ar no grupo redutor alto, a gente pode perceber que teve a movimentação, redutor baixo, redutor alto. Se você injetou ar no split baixo, teve movimentação, injetou ar no split alto, teve movimentação, engatando o split alto, garfo posição traseira, ok? Então o garfo não vai ficar prendendo junto à carcaça, facilitando a remoção do seletor. Você fez o engate de marcha ré? Se porventura a marcha ré não houver movimentação, assopra ar na primeira. Soprou ar na primeira, na marcha ré não teve movimentação, então você vai precisar colocar o garfo de terceira e segunda em posição neutro. Assopra ar na terceira, teve movimentação, obstrui o ar de terceira e injeta ar na segunda, fazendo com que o garfo venha ficar em neutro. Acionando a marcha ré, você cumpriu a segunda etapa. Primeira etapa, split alto. Segunda etapa, marcha ré. Terceira etapa, nós vamos precisar injetar ar no grupo redutor alto. Então, grupo redutor baixo, grupo redutor alto. Se você seguiu esses três passos, você vai observar que você vai conseguir remover o seletor. Então, você vai segurar o seletor, ele tem alguns guias, esses guias dificultam um pouco a movimentação, fazendo com que o seletor ele venha sair com muita facilidade. E para você que gostou desse conteúdo, eu convido você a curtir e compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, fazendo com que chegue até eles esse vídeo, tá? Tudo isso para facilitar o seu trabalho no dia a dia. É a Voo Master Tech desenvolvendo profissionais de sucesso.